Aleluia. Como orar? A oração modelo, aquela que toca o coração de Deus. Você já aprendeu a orar? Você treina o que vai dizer no coração ou diz o que está na sua oração ou diz aquilo que está dentro do seu coração? É espontâneo, vai saindo. Aleluia. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração modelo que Jesus nos ensinou. Mateus 6, versículo 9 ao 13. Essa oração que Jesus ensinou aos seus um exemplo, um modelo de como devemos orar, de como devem ser as nossas orações. Começa com a adoração e louvor a Deus, o Pai. Procura o cumprimento das suas promessas para a nossa vida diária e perdão dos nossos pecados, buscando a força e a vitória do Senhor. Encerrando, ele tributa honra e glória ao governador do universo, o redentor da humanidade. A oração modelo começa com a garantia de que Deus é o nosso Pai, Pai nosso. E isso nos motiva a glorificá-lo. Jesus praticou a oração com regularidade e frequência e nos ensinou a orar também. Seu grande objetivo sempre foi reconduzir as pessoas a Deus através da redenção e da adoração como filhos. A oração do Senhor contém 7 petições por bênçãos espirituais e apenas um pedido por necessidade material. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. A oração do Senhor revela Jesus Cristo. Com certeza nele estão centralizadas todas as palavras. Aleluia. São centralizadas todas as palavras, né? Louvado seja Deus, que se tornam possíveis e logo após a ressurreição. A qual ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Foi na cruz que essas palavras se tornaram possíveis. E logo após a ressurreição, Jesus disse: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. João 20, 17. O apóstolo Paulo confirma em Romanos 8,15: recebeste o Espírito de adoção de filhos, no qual clamamos Abba, Pai. O significado é igual ao significado da palavra que as crianças usam com frequência, Pai. Somente através de Cristo e a redenção conquistada na cruz do Calvário, nós podemos realmente considerar a Deus como nosso perfeito e querido Pai. Aleluia. O Salvador morreu por nós, Ele tomou o nosso lugar e nós tomamos o seu, Deus, pela fé. Considere agora a primeira petição: santificado seja o teu nome. Como tratamos o nome de Deus? Será que o profanamos, utilizando-o desnecessariamente ou de forma desrespeitosa? Isso não se refere só a palavras, mas também aos nossos atos. A segunda petição: venha o teu reino. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, é nosso Pai, mas Ele é mais. É o Rei do universo, é o seu reino. Aleluia. Aleluia. É um reino de glória que está para surgir no futuro, a qualquer momento, de forma esplendorosa. Será estabelecido quando Jesus vier pela segunda vez. Mateus 25, 34. Então se cumprirá o que diz Daniel: o reino e o domínio da majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Terceira petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Só o Senhor tem esse poder de fazer, a sua vontade suprema. Só o poder de Deus pode nos capacitar a obedecê-lo e fazer sua vontade. Judas 24.
Quarta petição que nós aprendemos através da oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, João 6,51. Portanto, o pão nosso de cada dia não é somente o pão que comemos diariamente, mas é também o alimento espiritual que edifica e fortalece a nossa alma. A quinta petição é: perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. O Senhor ainda esclarece mais: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6,14. Fundamentalmente, Deus nos perdoa. Por quê? Porque Jesus pagou o nosso débito lá na cruz. Nesta petição, somos lembrados que o sofrimento de Cristo e a morte nos trouxeram o quê? A redenção. A sexta petição é: não nos deixe cair em tentação. Também temos que nos lembrar que Jesus foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados. Mas Ele não pecou, porque Ele é Deus. Hebreus 4,15. Toda vez que o inimigo tentar complicar a nossa vida, Jesus sempre estará do nosso lado para nos proteger. A sétima petição aqui: mas livra-nos do mal. Jesus venceu a batalha na cruz. Quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Aleluia. João 12,32. Ele é o grande vitorioso no grande conflito entre o bem e o mal. E agora chegamos à última sentença da oração modelo. Lembra uma vez mais a grandeza de Deus, que Ele é superior a qualquer outra autoridade, qualquer outro governador. Ele é o Deus que verdadeiramente segue a terra toda em suas mãos, segura nas suas mãos a terra. Você vê o tanto que Deus é poderoso. Só Ele pode neutralizar os poderes das trevas e conduzir seguramente o seu povo ao reino da glória. Finalmente, os mansos herdarão a nova terra, Mateus 5,5. A sua grande capital será uma cidade santa e maravilhosa, a nova Jerusalém trazida do céu para a terra. Uma cidade preparada como noiva, adornada para o seu marido, Apocalipse 21,2. Portanto, irmão, ninguém vai morar no céu. As igrejas ensinam isso, que o povo vai morar no céu. Não, não vai morar no céu, vai morar na cidade preparada por Deus, que descerá do céu. Ela está no céu por enquanto. Mas ela vai descer quando a terra for, aleluia, preparada para ela descer. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 3 e 4. Finalmente haverá paz no mundo. Também saúde, justiça, amor, a vida para sempre, com qualidade jamais sonhada pela mente humana. Nada poderá, portanto, pode ser mais apropriado para o povo de Deus do que levantar as vossas vozes em oração, louvando o seu maravilhoso nome. Não apenas agora, mas também através dos séculos intermináveis, dizendo: porque o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Então nós precisamos nos purificar. Satanás tem nos bombardeado, Satanás tem tentado nos afastar do amor de Deus. Ele tem tentado ofuscar os nossos sonhos, tentado tirar das nossas vidas, aleluia, aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação. Portanto, quando você for orar, lembre das palavras de Jesus nos ensinando a orar. E se redima perante o Todo-Poderoso nas suas orações. Peça perdão a Ele por todos os teus pecados, porque o Senhor, Ele é Deus para nos livrar de todo mal. A oração que Jesus nos ensinou é algo extraordinariamente lindo, maravilhoso. Nós observamos aí que quando um discípulo de Jesus lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, sua resposta imediata foi dar-lhe um modelo de oração. É apenas ligeiramente diferente daquele registrado em Mateus 6, do 9 ao 13, que nós acabamos de ler. Nenhum estudo de oração seria completo sem um cuidadoso exame deste modelo. Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo que as pessoas já não têm mais tempo para orar.
né? O modelo de oração de Jesus, como muitos dos seus ensinamentos, tem sido abusado seriamente. Alguns acreditam que a mera repetição dela seja uma obra de mérito, que compra a graça de Deus, por isso repetem o que chama de Pai Nosso centenas de vezes, acreditando que quanto mais frequentemente a repetir, maior será a graça recebida. E as pessoas se enganam disso. Outros de modo totalmente mecânico, supondo que simplesmente ao dizer as palavras estejam satisfazendo as instruções de Deus para orar. Ambos estes costumes violam o ensinamento de Jesus no próprio contexto no qual o modelo é encontrado em Mateus 6, versículos 5 a 8. Jesus nunca pretendeu que a sua oração fosse orada palavra por palavra. Muitas orações de Jesus e de seus discípulos são registradas no restante do Novo Testamento, mas nenhuma vez encontramos as palavras tais como foram ditas no modelo. Alguém que julgue que deve fazer esta oração exatamente tem que decidir se vai usar a forma encontrada em Mateus ou Lucas e não há de modo de fazer tal julgamento. Além do mais, esta oração servia melhor no período antes que o reino fosse estabelecido e antes que Jesus desse a instrução para que as orações fossem em seu nome. João 14, versículos 13 e 14. Que uso então deve ser dado a esta oração? Como já foi sugerido, ela é um modelo. O mestre mercenário que ele era, pode fazer uma mesa muito simples para um aprendiz e então dizer: quando você fizer uma mesa, faça como esta, ou seja, igual. Ele não diz que cada mesa que o aprendiz fizer no resto da sua vida seja exatamente daquele tamanho, modelo, daquela forma. Na verdade, aqui, conforme nós vemos aqui, a habilidade pode fazer mesas de muitos modelos, usando exemplos que seu mestre lhe mostrou, ou seja, seu professor, aquilo que o mestre te ensinou. Então, apenas é um modelo. Quando Jesus deu este modelo, ele diz: portanto, vós orareis assim. Mateus 6, 9. O restante das orações encontradas no Novo Testamento reflete as qualidades e características deste modelo. Alguém descreveu esta oração como uma expressão simples e sem adornos no desejo do coração. Diferente da oração dos hipócritas, esta é claramente voltada para Deus, antes que para aquele que está orando ou outros seres humanos que possam estar ouvindo. Este fato determina todas as outras características dela. Por isso a necessidade, de orarmos com atenção. É uma oração simples, não contendo floreados ou frases de oratória. É apenas uma petição, tal como se poderia esperar que fosse apresentada por um filho respeitoso a um pai amoroso. Ela é uma oração curta, entretanto contém todos os elementos que são desejáveis na oração. É uma oração espiritual. A única petição por necessidades físicas estabelecida a legitimidade dos pedidos temporais, mas a preponderância das preocupações espirituais reflete aqui a ênfase adequada no coração do suplicante, ou seja, daquele que está orando. Ela é uma oração organizada, movendo-se do geral para o pessoal e sugerindo que uma organização de pensamentos não deve ser evitada, ainda que às vezes as orações possam brotar do teu coração como uma fonte jorrando. Talvez um modelo da oração devesse ser pensado como um esboço muito parecido com o que um orador usa. É apenas um esqueleto de maiores tópicos a seres desenvolvido na apresentação. Nesta oração há um começo, uma palavra de respeito, uma expressão de preocupação pelo reino de Deus e a vontade de Deus, uma petição por necessidades pessoais temporais e duas por necessidades pessoais e espirituais. As circunstâncias particulares nas quais uma oração é feita pode bem determinar a importância dada a qualquer uma destas petições. Mas numa oração geral, todos estes elementos serão o quê? Apropriados. Aquele que oferece de seu próprio coração uma oração que segue este modelo revelará muito sobre si mesmo. Ele revela
que é um filho do Pai, que respeita a Deus, que busca primeiramente o seu reino e a sua justiça, que está contente com a dádiva de Deus para as suas necessidades diárias e não está ansioso pelo amanhã, que está preocupado com Deus, com seus próprios pecados e está disposto a perdoar os pecados dos outros, e que verdadeiramente seja evitar o pecado e andar nos caminhos da justiça. Analise suas orações, o que elas revelam sobre você, o que você está apresentando diante do Senhor. É um ponto a se pensar. Reflete sobre isso. Qual é a importância da tua oração? Será que ela está sendo feita de maneira exata, agradável a Deus, ou será que você está fazendo por uma mera obrigação? Fica esta pergunta para a sua reflexão, em nome de Jesus. Amém?